Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Continue glorificando ao Senhor. Hoje é uma noite de louvor, de adoração. Hoje é uma noite de se quebrantar diante do Senhor. Hoje é a noite que a gente vem aqui e ouve uma ministração, a gente louva, a gente se entrega. Esse é o momento da igreja para a gente poder estar aqui louvando, engrandecendo a Ele, porque Ele é esse Deus todo-poderoso que tem nos ajudado. Não importa se a gente está lá no mais alto monte ou no mais profundo abismo, Ele é esse Deus que Ele vem e nos pega no colo e nos mostra, tem uma manhã para a gente. Então você pode adorar e glorificar a Ele, porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é o Deus poderoso, digno de louvor, digno de adoração. Te adoramos aqui nesse lugar, Senhor. Te rendemos, Senhor, a nossa vida aqui nesse lugar, Pai. Aleluias, como é bom poder adorar, Senhor, porque sabemos que não adoramos um ídolo que tem olhos e não vê, que tem boca e não fala. Pelo contrário, nós adoramos o Deus vivo. E Ele está aqui nesse lugar, e Ele está aí na tua casa, porque o Senhor é esse Deus que nos visita. Ele é o Deus que faz morada em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluias, como é bom poder adorá-lo. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 33. Como é bom a gente poder estar aqui, não é mesmo? Como é bom a gente poder separar esse tempo para poder ouvir a palavra do Senhor, para podermos adorar a Ele. E hoje estou aqui de novo. Eu já sei que tem algumas pessoas que dizem que hoje é o dia de um monte de pergunta, é o dia dos porquês. Mas é como o Senhor ele tem falado muito comigo. E eu acredito que a minha experiência com o Senhor ele tem sido muito nessa parte de chegar ao Senhor de forma honesta, de forma transparente e perguntar as minhas dúvidas. E perguntar, Senhor, eu tenho dúvida nisso daqui, eu tenho dúvida naquilo ali. E, meu Deus, responde-me segundo os propósitos que é na minha vida. E eu acabo trazendo isso para todas as coisas que eu faço, inclusive na parte de pregação. E eu espero que hoje seja mais uma dessas noites em que o Senhor vai trazer perguntas e se Ele não trouxer as respostas que você espera hoje, eu espero que Ele traga o mais rápido possível, porque quanto mais a gente se aproxima do Senhor, a gente pode até ter dúvidas, mas quando a gente chega perto do Senhor e se aproxima dEle, Ele é fiel para tirar toda a dúvida, para nos dar a verdadeira paz e nos dá o verdadeiro propósito em nossas vidas. Amém? Amém. Agora deixa de conversação, vamos começar para a palavra. Livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 33, diz assim a palavra do Senhor. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois que rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois que o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Eis aqui, Senhor, a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu sei, Pai, que há barreiras, Senhor, que precisam ser ultrapassadas. Eu sei, Senhor, que há uma visão que vem do teu reino, que vem do céu, Senhor, que precisa ser entendida, aprendida e vivida, Senhor. Ah, Pai, eu vou pedir uma coisa, Senhor, que para mim é difícil, Pai.
Mas eu sei que para tu, Senhor, é fácil, porque para ti nada é impossível, Senhor. Eu vou te pedir, Senhor, traz avivamento aqui nesse lugar, Senhor. Traz avivamento, Senhor, em nossas vidas, Pai. Ah, Senhor, e traz para nós, Senhor, um modelo de como viver esse avivamento. Em nome de Jesus. Hoje é uma noite que eu creio que o Senhor vai trazer para nós uma decisão. E eu sei que hoje vão ser quebradas coisas nas nossas vidas. Na minha vida tem sido quebrado esses dias de ministração em que a gente tem pedido avivamento, dia de ministração em que a gente tem aprendido sobre o temor do Senhor. E eu creio que Ele está querendo falar alguma coisa para nós como igreja, Ele está querendo falar para nós como cristãos que temos entendido que viver o Evangelho é mais do que se emocionar, é mais do que levantar as mãos, mas é entender esse vinho novo que a gente acabou de ler. Amém? Glória a Deus. O engraçado desses versículos, que são ricos, e aqui na verdade é uma resposta de Jesus a uma indagação, é que essa passagem que a gente acabou de ler, na verdade, ela é uma continuação de uma conversa. Ela é uma continuação de algo que aconteceu um pouquinho antes daqui. O que é que havia acontecido um pouco antes aqui nesse capítulo 5 de Lucas? Jesus, ele se chega a Levi, que é Mateus, um pouquinho antes aqui no versículo 27, que é um publicano, e ele chama para ser seu discípulo, que é no começo, mais ou menos no começo do ministério de Jesus, quando ele estava chamando os seus discípulos para segui-lo. E aqui ele chama Mateus para poder se juntar a ele, para ser discípulo também. E Mateus prontamente o segue, e nessa felicidade de seguir ao Senhor, de seguir Jesus, que é o mestre, ele oferece um banquete ali naquele lugar, na casa dele. E chama, obviamente, publicanos, amigos e as pessoas que eram consideradas pecadores ali naquele local. E aí a gente vai lendo e vai entendendo como é que vão passando cada um desses eventos. E quando eles estão nesse banquete, adivinham o que é que acontece? Chega pessoas para murmurarem. E adivinha quem é que vai murmurar aqui? Mais uma vez a gente vai ter os fariseus e os escribas murmurando por aquilo que está acontecendo. E a pergunta, ela parece que é uma pergunta meio recorrente, e eu entendo que ali era a pergunta da religião, ali era a pergunta da expressão do que eles entendiam por verdade. Eles olham para Jesus e dizem: Jesus, por que que você come com os pecadores? Por que que você está comendo com os pecadores? E Jesus dá uma resposta ali para eles, irmãos, que na verdade é uma revelação do compromisso dele, do propósito dele, do porquê ele veio para a terra. E ele olha para eles e diz assim: olha, é o seguinte, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Antes disso, ele ainda disse: porque os sãos, os curados, não precisam de médicos. Quem precisa de médicos somos nós, que reconhecemos que precisamos desse favor de Deus, da cura de Deus, dessa palavra que nos salva e nos cura. Então o médico não veio para quem está são, ele veio para quem está doente. E essa é uma grande diferença, e é o começo para a gente poder entender um pouco do ministério de Jesus, de que enquanto a gente não entender que a gente precisa dessa cura, a gente nunca vai chegar nesse médico. Você entende que sempre tem uma lógica naquilo que Jesus fala. Porque se você está em casa, doente, mas você não reconhece a sua doença, como é que você vai para um médico? Você só vai para o médico quando você reconhece que está doente. Então, a nossa doença, à luz do Evangelho, chama-se pecado. Distância de Deus. Enquanto a gente não reconhecer a nossa distância de Deus, a gente nunca vai conseguir chegar nessa cura de pecado, nessa cura que só o Senhor tem para a gente. E, pessoal, a pregação de Jesus podia ter acabado ali. A minha pregação podia ter acabado aqui. Porque
esse é o propósito de Jesus nas nossas vidas, e aqui já é o suficiente para a gente orar e dizer, Senhor, pois então vem e faz. Só que os fariseus respondem o Senhor. Eles não satisfeitos, parece que eles não satisfeitos com aquela resposta, eles olham para os discípulos de Jesus e fazem como começou aqui a nossa leitura, né? Por que que os teus discípulos não fazem como os fariseus? E os discípulos de João, por que que eles não fazem igual a eles, que jejuam? E aí eles falam sobre jejum. E não é sobre o que a gente vai falar nessa noite, mas eu estava ouvindo hoje uma pregação que fala o jejum que agrada a Deus, da nossa grande pregadora Juliene, que fala bastante sobre isso. Então, não agora, certo, irmãos? Por favor, mas depois coloquem aí no YouTube, deixem aí guardado, para você poder ouvir, porque ele fala do jejum que agrada a Deus, e ele vai lá no capítulo de Isaías 58, falando daquilo que o Senhor tinha falado a Isaías para fazer na vida do seu povo. E para ele aquilo ali era um jejum, porque o jejum, a gente tem que entender que ele não é simplesmente algo que a gente faz para alcançar bênçãos de Deus. Não é isso. Na verdade, o jejum ele é uma disciplina espiritual que a gente precisa fazer para matar a nossa carne, para matar o nosso eu, para matar os nossos egoísmos. Então, toda vez que você for ouvir sobre jejum, entenda que aquilo ali é uma disciplina espiritual, assim como a leitura bíblica, assim como a oração, coisas que a gente deve fazer. O próprio Jesus fala aqui nesses versículos que a gente lemos, no versículo 35, ele fala, né? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naquele dia, sim, jejuarão. E esses dias são os dias que a gente vive hoje. São os dias que a gente busca o Senhor com mais afinco, porque quando eles falam sobre jejum, é como, no sentido aqui dos fariseus falando sobre jejum, é como se o jejum fosse algo que faz para poder mostrar que temos alguma coisa de Deus, que temos algo de Deus. E Jesus, sendo Deus naquele lugar, é como se ele dissesse, se já eu estou aqui, vocês não precisam de jejum. Mas vai vir dias em que eu não estarei convosco, e aí sim vocês jejuarão. Porque eles tinham uma visão religiosa da vida, e eles não entendiam que a proposta de Cristo não era simplesmente a gente se adaptar a uma religião, mas era o de viver um novo de Deus, uma nova vida em Deus, algo novo em Deus. E aí ele fala sobre as vestes novas e fala sobre o vinho novo. Você entende aqui que Jesus ele aproveita essa oportunidade que os fariseus deram aqui para falar sobre jejum, para ele falar de algo que é uma lógica, algo que é o 1 mais 1 do reino de Deus, algo que se a gente não entende esse sentido, se a gente não entende essa visão, a gente não consegue viver isso. Que é lá no versículo 37, que é o versículo que eu queria me prender mais essa noite, que ele fala assim, ó, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois que o vinho novo romperá os odres, entornar-se ao vinho, e os odres estragarão. E ele fala de vinho, e isso é uma coisa extremamente lógica, principalmente naquele tempo, tentando contextualizar um pouco para vocês, por que Jesus fala isso, e isso deveria ser muito óbvio para eles. Porque ele fala sobre vinho novo e vinho velho. O que ele quer falar aqui, contextualizando para a gente, é vinho fermentado e não fermentado. Se você pegasse um vinho novo, que é o não fermentado, e colocasse dentro de um odre velho, quando ele começasse a fermentar, aquilo ali ia romper, porque ele já estava desgastado, ele já estava com o tempo passado, e ele já não tinha mais elasticidade. Entretanto, o odre novo não, ele conseguia conter. E era aquilo que Jesus queria falar, porque ele veio para nós para poder nos oferecer esse vinho novo, essa nova vida. E aí a gente necessita de ter essa mudança de visão que Jesus está propondo. A gente necessita entender e viver esse algo. Então, irmãos, hoje o que eu quero falar
é sobre essa mudança de visão e sobre essa lógica que vem lá do alto, essa lógica que vem do reino dos céus, amém? Mas, antes de entrar mais a fundo nessa parte da lógica, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: por que a gente precisa mesmo mudar essa nossa visão? Se a gente quiser viver esse algo novo? Eu, na verdade, quando estava pensando nessa ministração, e ela nasceu há pelo menos uns 3, 4 meses que eu venho pensando e venho tentando anotar coisas, e eu, nesses últimos dias, juntei várias delas para poder trazer aos irmãos aqui alguma coisa. Eu consegui identificar que há uma grande barreira para a gente poder viver esse reino de Deus, exatamente sobre a visão que a gente precisa ter do reino de Deus. Acontece que não é novidade que quando a gente se converte, a gente muda de direção. O pastor Wesley estava falando sobre isso domingo, que quando a gente tem um processo de conversão, é porque a gente estava indo para uma direção, e quando a gente tem esse encontro com Deus, quando a gente tem esse contato com o Evangelho, ele nos mostra a outra direção, então a gente converte. E no momento que a gente faz essa conversão e a gente vai vivendo o Evangelho, a gente vai vivendo o cristianismo, a gente consegue aprender mais de Deus, e aprendendo mais de Deus, o temor a Deus aumenta, e quanto maior o temor a Deus, maior o amor que nós temos para com o Senhor e para aquelas coisas que o Senhor ama. E isso é também o que a Juliane falou domingo, sobre o temor na ministração, ali no finalzinho do culto. Falou poderosamente isso daí para a gente. É aquilo que a gente tem falado, não somente eu, mas os pregadores que sobem aqui, eles têm falado sobre o conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor. Mas ainda continua a pergunta: se a gente sabe de tudo isso, por que a gente consegue ver que algumas pessoas não conseguem viver o reino de Deus em algum nível? Em algum nível, seja de entrega, seja de visão, seja de viver mesmo o reino de Deus. Por que a gente não vê? Mas por que tu está falando isso? Estava vendo alguns números e o pessoal fez como é que eu posso dizer, uma probabilidade, né? Um levantamento de números, de que daqui para o ano 2040, a nação brasileira vai ter mais cristãos evangélicos do que todas as outras religiões. E aí a gente olha e diz: glória a Deus, o Senhor está fazendo a sua igreja crescer e estamos prosperando. E, irmãos, é glória a Deus mesmo. Porque a palavra do Senhor está sendo pregada, e assim como vários homens de Deus creem, eu também creio que vai vir coisas boas do Senhor, vai vir visão, vai vir avivamento, vai vir coisas do reino de Deus para as nossas vidas aqui no Brasil, aqui na nossa nação, aqui no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa igreja, em nossas vidas. Mas ao mesmo tempo que ele falava sobre esse número de evangélicos que crescem, ele também falava sobre os números de evangélicos que se desviam também. E o número estava quase igual. Para cada um que se convertia, havia um que se desviava. E não é difícil ver isso, irmãos, quando a gente vai falar em alguns outros ambientes que não na igreja sobre Jesus, seja no seu trabalho, na sua escola. Não é difícil você encontrar alguém que é desviado. Não é, infelizmente não é. E eu entendo que o que leva a se desanimar muitas vezes é essa falta de visão. E eu entendo que isso é uma grande barreira. Isso é como se fosse uma quebra de processo. É uma quebra de processo no caminhar cristão. Mas beleza, Anderson. Explica melhor isso aí, né?
Eu tentei pensar numa forma de explicar bem essa parte. A única forma que eu consegui, eu espero que eu consiga passar isso para os irmãos, é o seguinte. Como vocês sabem, e se não souberem, vão saber agora, eu sou programador. Eu faço desenvolvimento de software, assim como alguns irmãos aqui também na igreja. E para que eu pudesse me tornar um bom desenvolvedor de software, eu tive que aprender como é o olhar do programador. Como é o olhar de alguém que quer desenvolver um software. Porque o processo de desenvolvimento de software é até engraçado isso, que diz que fazer um programa é como se você estivesse montando um quebra-cabeça, certo? Aqueles de pecinhas, né? Que você vai montando as pecinhas, só que você nunca viu a imagem final e ainda tem peça faltando. Então isso aí é mais ou menos a vida do programador no nosso dia a dia. Mas para a gente poder viver isso e conseguir fazer essa mágica dos tempos modernos, a gente precisa ter uma visão diferenciada. Entender que algo que está no mundo real, a gente vai passar agora para um mundo virtual. A gente é que vai ser o responsável por fazer essa tradução. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter noções de como é que eu via as coisas. Então, eu tive esse contato com a programação e tinha que entender exatamente como é que eu tinha que quebrar cada um do problema. Então, o desenvolvedor, o olhar dele vai ser o seguinte, ele vai olhar para um problema e vai quebrar em vários blocos e vai tentar entender como é que aqueles blocos conversam. Como é que eles têm que tratar um com o outro. E aí a gente vai dando vários nomes técnicos. E o que eu quero frisar aqui é que eu precisei aprender a ver o mundo de outra forma. Não como eu via antes, mas agora eu vejo pela visão do programador. Então, eu acredito que eu poderia ter usado qualquer outra profissão aqui, que teria dado certo, mas eu quis usar essa porque é a que eu mais conheço. Porque o que eu quero frisar é que quando a gente encontra algo que a gente tem certa paixão, que a gente gosta de fazer, que encontra um propósito naquilo, tudo à nossa volta, ela tem um outro olhar. Ela tem uma outra forma. Pode ser um médico, pode ser um engenheiro, um advogado, alguém que trabalha em construção, alguém que, sei lá, trabalha com táxi, Uber. Tudo que você olha tem um outro ângulo, ela tem outra perspectiva. E é engraçado que a gente estava falando exatamente sobre isso na sexta-feira. E aí foi um pouquinho com os jovens, e os jovens vão lembrar dessa pregação, que o pastor Timóteo falava que a gente precisa encontrar no Senhor, no nosso caminho, e que o nosso propósito tem que ser encontrado no Senhor. E o nosso propósito, depois, ele faz parte da gente. E ele nos dá característica, ele nos dá definição. E aí ele usou, inclusive, o exemplo de João Batista. Batista não era o nome dele, mas ele se chamava Batista porque ele batizava, porque ele era o propósito dele. E a Bíblia não fala isso, mas talvez eu imagine que João, quando passava nos locais e via uma piscina, a primeira coisa que ele pensava é: rapaz, aqui dá para batizar já umas pessoinhas aqui, viu? Porque o olhar dele já era diferenciado. Ele já não via mais como as pessoas viam, ali ele via o propósito dele. E eu entendo que a nossa visão como cristão, ele precisa passar muito por isso. Ele precisa dessa visão, da gente olhar para as coisas não mais como a visão que a gente tinha antes, mas agora como a visão do reino. Entender que quando a gente olha alguém fazendo algo que não nos agrada, a gente não olhar para a pessoa por aquilo que ela está fazendo, pelo pecador que ela possa estar sendo, mas pela pessoa remida que ela será pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes eu já ouvi pessoas falando isso, que olha para certas pessoas e diz: não, aquele ali nunca vai se converter, aquele ali nunca vai para Cristo. E aí eu digo: quem somos nós para dizer
aonde Cristo pode entrar ou não entrar, onde o Espírito Santo de Deus pode transformar ou não transformar. Quando a gente tem uma visão mudada pelo reino, o que a gente vê não é a pessoa no seu pecado, seja ele qual for, seja pecado em drogas, em corrupção, seja pecado de mentira. O que a gente precisa ver é como ele vai ser curado daquilo ali e como o toque do Espírito Santo pode transformar naquele lugar. Assim como transformou a vida de Pedro, que era um simples pescador de peixes. E quando se encontrou com Jesus, se transformou no pescador de homens. Que era uma coisa nos evangelhos, mas em Atos se transformou totalmente pelo toque do Espírito Santo. E essa visão que a gente precisa ter. E quando a gente não tem essa visão do reino, a gente acaba perdendo o passo da caminhada. E é engraçado também, só para terminar essa parte, que quando a gente está envolvido no propósito, tudo que a gente faz meio que reflete aquilo. A gente tem um grupo aqui com os meninos, e é engraçado, na verdade eu e o Wesley, a gente acaba fazendo muito isso, né? Às vezes é por maldade, mas às vezes é sem querer, certo? A gente gosta de ficar brincando com termos técnicos do desenvolvimento, porque aquilo ali faz muito parte da nossa vida. E muitas vezes a gente conta piadas que só a gente entende. E aí os meninos olham, né? E aí eu sei que eles são meus amigos por causa disso, quando eles olham e dão aquela risadinha de que eu sei que foi uma piada, eu não entendi, mas estou sabendo. E assim também é quando a gente está no propósito do Senhor. Quando a gente está envolvido de corpo e alma, até os nossos comentários refletem Cristo. Até as nossas piadas refletem algum valor do céu. É muito engraçado quando a gente reconhece de longe alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. Porque ele nem precisa se apresentar muito. Ele já começa a falar. Aí eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem nos lugares uns evangélicos, uns crentes, que é chamado de crente agente secreto. O que é isso, o crente agente secreto? É aquele que a gente está andando com ele e você não sabe, um momento você vai lá e fala de Deus, aí o cara, tu é evangélico? Aí eu sou evangélico. E você é evangélico? Eu sou também. Vale, meu Deus do céu, nunca pensei, ó. Se você chegar numa conversa e a pessoa falar, nunca pensei que você fosse evangélico, eu aconselho você a repensar o que é que você está fazendo quando você anda com as outras pessoas. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, até as nossas conversas mais simples, elas acabam refletindo algo do reino do céu. Amém? Glória a Deus. E essa é a visão, e esse é o propósito. Mas beleza, então o que é necessário para a gente desenvolver essa visão do reino? E agora eu quero voltar à Bíblia e dizer 2 pontos. E eu vou tentar ser um pouco breve para a gente poder voltar para a oração. Eu creio que hoje é uma noite para a gente orar e pedir para que o Senhor venha e faça essa visitação mais uma vez em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o que é necessário para desenvolvermos a visão do reino? Em primeiro lugar, é necessário vinho novo. É necessário vinho novo. O vinho na Bíblia ele é usado de várias formas. No Antigo Testamento, se a gente for lá no livro de Cantares, ele é usado entre o noivo e a noiva, e tem todo um momento romântico com eles. No Novo Testamento, Paulo falando a Timóteo, ele é usado como remédio. Paulo fala para ele beber um pouquinho de vinho por causa do estômago. Você vai para Apocalipse, o vinho é usado de forma figurativa, como o cálice de vinho da ira do Senhor. No próprio Evangelho, a gente vê o Senhor Jesus usando vinho, não somente aqui nessa passagem, mas em outras passagens. E talvez a mais significativa seja o cálice da nova aliança, onde Jesus diz: este é o meu sangue que é derramado por vós. E aí faz uma figura ali com o vinho, como essa nova aliança do Senhor. E aqui nesse contexto do que a gente estava lendo, ele representa a nova vida.
a palavra de Deus, o preencher do Espírito Santo. Esse é o vinho novo que Jesus estava falando aqui nesse lugar e falando sobre o vinho novo que ele fez essa lógica para os fariseus entenderem. E aí, é engraçado, porque ele fala sobre encher um recipiente, que ele chama de odre. Em algumas traduções vai estar lá vasilha. E eu achei curioso isso, porque toda vasilha só tem o nome vasilha, né? Mas o que dá uma característica para ela é aquilo que a preenche. Se você for querer uma vasilha de água, você não vai dizer, me dá uma vasilha. Você vai dizer, me dá uma vasilha de água. Se você for dizer, me dá, sei lá, a vasilha do açúcar, você não vai falar, me dá uma vasilha qualquer. Você vai falar a vasilha de açúcar. Ou seja, aquilo que nos preenche, o conteúdo de que nos preenche, é o que nos dá o nome do recipiente. Então, se a gente tem recebido esse vinho novo, esse Espírito Santo de novidade, então esse Espírito Santo é quem define aquilo que a gente é. Isso faz parte desse vinho novo que o Senhor está anunciando aqui. Então você não é mais chamado de mais uma criatura. Agora você é chamado de nova criatura em Cristo Jesus, porque agora você é cheio do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo é referência de você. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender? E é tão importante a gente saber o que é que tem nos preenchido. Várias e várias vezes os pastores têm falado, algumas vezes como aviso, algumas vezes como exortação, do que é que tem preenchido a nossa vida, do que é que tem preenchido o nosso dia a dia, do que é que tem preenchido os nossos sonhos, os nossos propósitos. Se a gente tem gastado mais tempo no entretenimento, seja com filmes, com série, com jogos eletrônicos, se a gente tem gastado mais a nossa vida trabalhando, fazendo extras infinitos, se a gente tem gastado mais a nossa vida num relacionamento, ou se a gente tem gastado mais a nossa vida nas coisas do Senhor. Aquilo que nos tem preenchido é muito importante. É muito importante. E é importante a gente entender que esse vinho novo vem do Senhor, esse vinho novo vem do Espírito Santo de Deus, porque é a partir daí que a gente consegue entender a força da graça em nossas vidas. Porque a gente, nesse primeiro ponto, a gente entende que o primeiro passo já é dado por Deus, que já está disposto a nos encher desse Espírito, que já está disposto a fazer morada em nossas vidas. O primeiro passo já está sendo dado todos os dias, que é o renovo do Espírito Santo em nossas vidas. Ontem tem vinho novo, hoje tem vinho novo, amanhã tem vinho novo em nossas vidas, porque o derramado Espírito do Senhor está aí todos os dias para as nossas vidas. E glória a Deus por isso, porque o Senhor, Ele sabe das nossas necessidades. Ele derrama vinho novo, não é porque Ele quer estragar em nós, mas é porque Ele acredita que a gente consegue fazer algo quando a gente tem o nosso propósito alinhado com Ele, quando a gente tem nossa vida alinhada com o Espírito Santo. Aquele vinho vem sobre nós e fica e faz coisas novas, nos dá a vida em abundância que só o Espírito Santo pode dar em nós, em nossas vidas. E aí a gente fala sobre habitação e eu e a Soraya, a gente tem um ministério de casais como algo do nosso coração e algo que a gente fala para os casais nesse sentido de deixar habitar. A gente chega para eles com uma parábola, mais ou menos, mas na verdade é o exemplo do nosso casamento como se ele fosse uma casa. Como assim, Anderson? O que é que a gente costuma falar para eles? Cuidado com o formato da casa que vocês estão fazendo no casamento de vocês. E a gente diz para eles, a casa, nessa parábola, é o seguinte: o terreno é o amor de vocês, e a estrutura que é montada
são as finanças de vocês. Então a gente fala para eles que a gente precisa ter um bom equilíbrio entre o amor e as finanças que a gente tem. Por que, Anderson? Porque andando alguns anos com os casais, a gente tem entendido o quanto a parte relacional em intimidade, que a gente chama de amor, tem feito casais separar, e quanto a parte financeira também tem feito os casais se separar. E a gente tem entendido e visto que não consegue entrar no equilíbrio, porque cada um tem a sua visão de como fazer e de como querer fazer. E a gente tem repetido para os casais o seguinte: olha, homem, o casamento de vocês não vai ser da forma que você quer. Não vai ser a sua ideia de casamento. E a gente olha para a mulher e diz: olha, mulher, o casamento não vai ser como você quer. Não vai ser a sua visão de casamento. Antes, não é do homem nem da mulher, é de quem? É a visão dos dois. Eles vão fazer o casamento deles juntos. Não a visão do um ou do outro, mas a visão do casamento junto. E a gente não consegue entender isso porque normalmente a gente quer fazer a disputa que a gente chama de disputa do especialista. Aquele que sabe mais é que dá a opinião. E dentro de um casamento não é a opinião do que sabe mais que deve prevalecer. A opinião de ninguém deve prevalecer. Mas o casamento ele precisa ter esse equilíbrio de respeito, de amor. E aí a gente continua nesse exemplo do casamento e diz: então, se você tem um terreno pequeno, não adianta você ter umas finanças grandes, porque você vai fazer uma casa pequena. E você vai ficar desconfortável, aquilo ali não vai dar certo. Então não adianta você ser rico e você não se preocupar com intimidade, você não se preocupar em estar dando assistência à sua esposa. Da mesma forma também não adianta você dar total atenção somente para fazer um terreno grande e você não conseguir construir nada. Porque você pode construir aquilo ali, e se construir de qualquer jeito, aquilo ali vai cair. Tudo bem. Cai no chão, a terra apara, o amor apara muitas coisas, muitas besteiras que a gente faz, apara mesmo, só que ele nunca fica do mesmo jeito. Depois você vai ter que limpar, depois você vai ter que refazer, depois que você vai ter que reconstruir aquilo ali, e isso é muito trabalhoso, isso é muito desgastante. E aí ele diz: certo, então, e se eu tiver pouco amor e muito dinheiro? Ou então se eu tiver numa condição financeira muito boa, mas a gente não consegue... Aliás, se a gente tiver numa condição financeira ruim, mas e não consegue construir, o que é que a gente faz? Bom, a gente faz o que qualquer ser humano faria. Usando um pouco aqui da lógica de Jesus, né? A gente faz o lógico. Quando você quer construir uma casa, o que é que você faz? Você chama um projetista. Alguém que saiba do projeto. E é aqui que entra o Espírito Santo de Deus. Porque se o casamento é projeto de Deus, então nada melhor do que o próprio Deus para fazer esse projeto. Amém? E aí a gente fala para eles isso, e já é uma mudança de visão daquilo que eles precisam entender, porque agora eles não vão aprender o casamento como eles aprenderam, mas sim como o Senhor nos mostra, como o Senhor nos auxilia a entender esse casamento. E o mais legal, e aí não é só no casamento, mas é em qualquer área da nossa vida. Esse projetista, ele é o melhor projetista do mundo. Porque, primeiro, ele vem de graça. Ele vem de graça. Só basta você chamá-lo. Vem, Senhor. Vem e faz e monta o teu propósito na minha vida. Outra coisa. Se está faltando terreno, ele alarga as tendas. Ele alarga as tendas, ele alarga o terreno. Se está te faltando estrutura, ele abre as portas, ele abre janela. Tem até uma música que diz que o Senhor abre uma porta onde não tem nem parede. Só para a gente entender que é Ele que nos sustenta, é Ele quem faz as nossas vidas. E a gente precisa entender que esse Deus, ele é acessível desse jeito mesmo.
que as suas misericórdias elas se renovam a cada manhã, e o Senhor ele tem grande interesse em estar conosco, ele tem grande interesse em nos preencher, em trazer esse vinho novo. Então a gente precisa entender que é necessário, em primeiro lugar, esse vinho novo do Senhor, que renova a nossa visão, que nos dá propósito e que nos mostra valores do reino do céu. Amém? Glória a Deus. E o segundo ponto, sobre o que é necessário para desenvolvermos a visão do reino. E essa aqui é aonde eu já queria chegar na pregação, estava querendo chegar nesse ponto. O segundo ponto é necessário odre novo. É necessário um odre novo. Enquanto nessa primeira parte, esse agir de Deus, né? Esse primeiro passo, essa disponibilidade do Senhor para a gente. Nesse segundo ponto, agora a disponibilidade é da gente para o Senhor. No sentido que a gente muda de visão. É o processo de conversão aqui. O odre novo é o processo de conversão. Nesse caso aqui, o odre novo somos nós. É as nossas vidas e nossas escolhas que mostram que tipo de odre nós somos. Se a gente voltar aqui no versículo 37, a gente vê que o Senhor nos fala que, aqui na parte A, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois que o vinho novo romperá os odres. Se a gente não entender essa visão do Senhor e que a gente precisa desse andar no reino, aquilo que o Senhor tem derramado para a gente vai acabar sendo desperdiçado nas nossas paixões, nos nossos egoísmos, nas nossas más escolhas, porque o reino de Deus ele tem uma forma de ser vivida. Não adianta a gente querer viver o reino de Deus conforme as regras aqui da terra. E é por isso que precisa ter essa visão, a gente precisa passar por essa transformação do que era velho no novo, para que a gente vá se tornar agora essa nova criatura. A nova criatura em Cristo. A gente deve viver essa visão de Deus a partir da lógica do reino. Daquilo que o Senhor traz para a gente como novos valores. Aqui, se eu não me engano, é o apóstolo Paulo que vai chamar de metanoia, que é uma mudança de pensamento. E para o nosso contexto aqui é uma transformação profunda do indivíduo. Há várias passagens, e uma das que mais me toca e me chama a atenção é quando ele diz que, falando um pouco sobre esse contexto de processo de conversão, viver o reino é da seguinte forma: é como se a gente fosse espinhos em que são enxertados na videira da vida, que é o Senhor, enxertados. E aquele espinho produz ramos e frutos. Se a gente olhar pela lógica da gente, isso não dá certo nunca. Como é que alguém vai pegar um espinho, uma planta que não serve para nada, é mato, a gente tinha que arrancar, jogar fora e queimar. Como é que aquilo ali consegue ser enxertado numa outra árvore que dá frutos? E não bastasse só ele conseguir sobreviver, ele ainda se transforma num ramo e dá frutos daquela videira? Essa transformação profunda precisa acontecer na gente. E é algo que me incomoda bastante, porque muitas vezes a gente custa para entender que andar no cristianismo tem mesmo essa quebra, tem mesmo essa descontinuidade, tem mesmo essa incompatibilidade entre o velho e o novo. Tem, gente. E o Senhor Jesus, ele denuncia isso no versículo 39, quando ele diz assim, e ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Tem uma lógica nisso.
quando a gente olha pela lógica do mundo. Dizem que quanto mais velho o vinho, melhor ele fica, né? Só que você olhando pela lógica do reino e a lógica espiritual disso daqui, o Senhor ele está trazendo para a gente uma novidade de vida. De um vinho que na verdade é uma água viva, que flui de dentro da gente, e vai fluindo, e vai fluindo, e vai fluindo. Quem provou do antigo, seja a religiosidade, seja o pecado que a gente chama de velho homem, vai dizer que aquilo ali é excelente. Só que pela lógica do Senhor, a excelência vem do seu espírito. Vem do seu espírito. Tá certo, a gente tem falado muito de lógica. Mas que lógicas são essas, Anderson, que tu tá falando tanto aí? As lógicas que eu tenho falado, as lógicas do odre velho, é basicamente aquilo que a gente chama de vida mundana. Vida mundana. E sempre que eu estiver falando aqui sobre mundo, vida mundana, entenda que isso é um sistema cultural, de costumes e valores que nos oferece uma vida de bom convívio com os nossos pecados. Vou repetir, ó. O mundano é um sistema cultural de costumes e valores que nos oferece uma vida de bom convívio com os nossos pecados. De bom convívio com os nossos pecados. Ou seja, toda vez que a gente tiver algo que a gente entende que não é certo, que é errado, o bom e velho jeitinho brasileiro, e nem precisa ser tanto assim, pode ser coisas simples, como vícios, ou até manias, não sei. Mas toda vez que a gente quer dar uma desculpa para aquilo seja normal, para aquilo seja, não, é só uma besteira, nada a ver. Sempre que a gente estiver ouvindo essa palavra, nada a ver, nada a ver, nada a ver, tome muito cuidado com os nada a ver da vida. Porque o nada a ver pode ser aquele pecadinho de estimação, na qual você está encaixando a sua vida para viver aquilo. E o evangelho não é um self-service onde você pega o que você quer. Ele é um prato executivo, né? Ele é pacote completo. Ou é tudo ou é nada. Não dá para viver metade do evangelho. Metade do evangelho é evangelho nenhum. A gente tem que entender que o que nos abate, o que nos impede de viver esse reino de Deus, essa lógica, essa visão do Senhor, é exatamente esse sistema cultural mundano que a gente passou a nossa vida inteira vivendo. A nossa vida inteira vivendo. Quem vai falar bem sobre isso é Paulo lá em Gálatas. Se você abrir no capítulo 5, é extremamente conhecido esse versículo. Capítulo 5, a partir do versículo 17, vai falar assim, ó. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus, glória a Deus.
a gente lê essa passagem e o que a gente entende é que eles parecem estar brigando, né? Mais do que isso, parece que é invertido. Eu não sei se vocês já pararam para pensar e tentar entender um pouco sobre essa diferença da carne e do espírito, mas eles parecem estar invertidos. Como se o reino de Deus fosse o contrário do reino do pecado. Não sei se vocês já pararam, já ouviram alguma pregação que falava sobre isso, mas a verdade é que é desse jeito mesmo. O reino de Deus, ele é invertido. Vou dar alguns exemplos para vocês sobre realizar obras. No espírito a gente realiza obras pela fé, mas na carne a gente, para realizar obras, tem que ter produtividade, tem que produzir. Sobre quem é o maior, o principal, o líder. No espírito é aquele que serve. Na carne é aquele que tem que ser servido. Quando você quer ser o maior, você está servindo ou você está querendo que todo mundo lhe sirva? Sobre o amor, no espírito vem de graça. O amor de Deus é graça sobre nossas vidas. Nada que a gente faça vai aumentar o amor de Deus. Mas também nada que a gente faça vai diminuir, porque é graça. Mas na carne é merecimento. Eu só amo a pessoa se ela fizer algo. É um amor reativo. E eu e a Soraya, a gente bate muito nessa noção de amor reativo. Eu só faço alguma coisa por ela se ela fizer por mim. Só faço alguma coisa por ele se ele fizer por mim. Aliança de casamento não precisa do outro para ser cumprida. E a gente podia falar muito sobre isso. Tem várias coisas para a gente falar. Mas se você ama alguém e tem usado essa desculpa de que eu não faço porque ele não faz, cuidado. Cuidado. Procure algum líder de casais, procure seus pastores, porque isso pode estar indicando um grande problema no seu casamento, no seu relacionamento. E continuando aqui, sobre o que é que tem mais valor. Na carne, dai a César o que é de César. No espírito, dá a Deus o que é de Deus. E sendo um pouquinho mais pessoal sobre confiança. Na carne, tem as minhas planilhas. Mas no espírito tem um prover de Deus na minha vida. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Porque Ele tem nos mostrado o caminho. Nada disso aqui é segredo. Nada disso aqui é segredo. O Espírito, Ele tem nos mostrado o caminho do reino de Deus. Mas a carne, ela só mostra o caminho do meu reino. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. A palavra do Senhor, ela diz, examine-se, pois, o homem. Quando está falando sobre a ceia do Senhor. Paulo fala isso, né? Examine-se, pois, o homem. Para que a gente, olhando para si, tente entender que caminho a gente tem levado. Quem está reinando ali em nossas vidas, se são os nossos pecados e paixões, ou se é o Espírito Santo de Deus. Porque o princípio da nossa lógica, ela começa no egoísmo. Eu podia falar vários outros aspectos, mas eu quero pegar somente essa parte do egoísmo. Cuidado quando você estiver usando muitas frases que tem eu mereço. Cuidado quando você estiver usando muitas frases desse tipo. Eu lembro uma vez que, quando eu e a Soraya, a gente morava ainda ali na Oliveira Paiva, eu trabalhava perto de casa, então conseguia voltar para poder fazer o almoço e comer em casa. Era um tempo muito bom, né? E uma vez eu voltei e, cara, tava uma pilha de louça. Não tinha uma louça para poder eu botar meu almoço e comer. E aí veio nascendo um negócio aqui dentro de mim, que eu não sei explicar. E eu olhei, rapaz, eu trabalho tanto. Eu me dedico tanto. Eu sei que eu sou um bom marido, não é possível, eu sou um bom marido sim. Como é que eu chego em casa, não tem nem as
as louças lavadas, cara. Eu mereço ter pelo menos umas louças lavadas. E aquilo ali foi me consumindo, gente. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Misericórdia se tiver acontecido. E aí mas quer saber de uma coisa? Eu vou provar que eu sou bom. Aí eu comecei a lavar a louça, ó. Mas aquela raiva ainda dentro de mim, eu lavando aquela... Sabe, você lavando com raiva e quase quebrando o prato, quase quebrando a xícara. E pensando naquilo ali. E aí eu comecei a pensar. Eu olhei para o lado, a comida estava ali esquentando. Peraí ainda. Eu não fiz essa comida, não. Aí eu já comecei a diminuir um pouco aqui a raiva. E aí eu pensei, não, eu vou trocar de blusa já já. E peraí ainda. Eu não lavei a blusa, nem passei. E eu tô olhando a casa aqui, tá bem limpinha, tudo organizado. Rapaz, eu só tô lavando as louças. Irmãos, cuidado com o egoísmo. O egoísmo, ele cega a gente. Pastor Wesley, ele estava pregando sobre as pessoas que andam encurvadas, olhando só para o próprio umbigo. E o odre novo que o Senhor nos convida hoje à noite é aquele que levanta e olha tudo ao seu redor e tem uma nova visão sobre a vida. É engraçado, irmãos, essa pergunta dos fariseus a Jesus sobre o jejum, porque isso acontece até hoje, glória a Deus. A palavra do Senhor é testificada pelos seus sinais. Sinais de cura, sinais de transformação. E nisso nós podemos crer que aquilo que o Senhor tem pregado para nós, ele tem respaldo. Ele tem algo a mais. Não é uma filosofia de homens, mas é o Espírito Santo de Deus que tem compartilhado conosco a sua visão. E acontece que um pouco antes disso que a gente leu aqui no livro de Lucas, Jesus ele tinha curado um paralítico em Cafarnaum. E ali houve uma pequena discussão, porque o Senhor olhou para ele e disse: perdoados estão os teus pecados. E como não podia ser, né, os fariseus lá começaram a murmurar: rapaz, ele é Deus para estar perdoando pecados. E o Senhor olha para eles, e eu acho que ali tem também uma lógica, uma visão do Senhor, e diz: o que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou toma o teu leito e anda? E a palavra do Senhor diz que Jesus curou aquele paralítico ali, e ele tomou o leito dele e saiu andando. E ali eu acredito que foi o começo, e foi os sinais. Mas mesmo tendo esse sinal, momentos depois, lá estavam os fariseus murmurando de novo: por que você come com os pecadores? Por que seus discípulos não fazem jejum? Por quê? Por quê? Por quê? E eu fico pensando na nossa vida. Eu fico pensando naquilo que o Senhor tem feito. Eu sei que o Senhor tem tido sinais aqui nessa igreja, sendo bem específico, de coisas que a gente tem testificado, de coisas, de vidas transformadas, do Senhor fazendo, falando, ministrando por tantas e tantas pessoas que têm vindo aqui. E aí eu fico perguntando qual e quantos sinais Deus ainda vai precisar fazer para a gente ser convencido da lógica do céu. Quais? Porque, e eu quero que você entenda isso, o egoísmo, ele nos leva a querer ter controle de tudo. A gente está concordando com o que tem que ser feito no evangelho, na igreja, enquanto são as coisas que eu consigo fazer e eu entendo. Eu consigo entender e eu vou fazer. E legal, irmão, glória a Deus que você está caminhando, e eu oro ao Senhor que você caminhe mais. Mas a nossa caminhada, e agora eu estou pregando para mim também, é a gente conseguir fazer coisas que a gente não entende, confiando no Senhor. Confiando que Deus, Ele não nos dá um mandamento para nos pôr de castigo, irmãos. Ele não nos dá um mandamento para nos pôr de castigo. Muito pelo contrário, sabendo o que é melhor para nós, Ele nos
dá conselhos de amor. E a forma mais simples de ver isso é quando você tem o pai de uma criança e que ela pede, sei lá, chega para ele e diz assim: meu filho, o que é que você quer almoçar hoje? Rapaz, é capaz da criança dizer doce, bolo, pastel, não sei o que, não sei o que. Qual é o pai que vai fazer isso? Eu sei que tem uns doidos, tirando os doidos, mas qual é o pai que vai fazer isso? Sabendo que a alimentação correta é outra coisa, não é doce, não é oleoso, não é refrigerante. Que pai vai fazer isso? Agora você chega para uma criança que está doida para comer doce e diga para ela: não, você vai comer é verdura. Olha a carinhazinha que ela faz. Olha a carinhazinha dela faz. Ela não entende que aquilo ali é melhor para ela. Mas o pai dela, que é responsável por ela, que ama ela de uma forma que ela não entende, ele sabe que ali é a melhor comida para ele. E se aquele filho confiar no pai, ele vai comer o melhor dessa terra. Não é verdade? Assim é a visão e a lógica do céu nossas vezes. E partindo para a lógica do céu, que a gente falou sobre a nossa lógica, né, que começa no egoísmo, né, uma das faces da nossa lógica carnal e de pecado. Mas a lógica do céu, ela começa com Cristo, sendo uma ponte entre nós e Deus, nos capacitando com seu Espírito Santo a ter uma vida em obediência e santidade. A lógica de Deus começa em Cristo, sendo uma ponte entre nós e Deus, nos capacitando com seu Espírito Santo a ter uma vida em obediência e santidade. Eu estou repetindo isso porque são pontos chaves. São pontos chaves daquilo que eu gostaria de passar e que o Senhor passou para mim. Isso daqui eu estou pregando para mim também, viu, irmãos? Não pense que o primeiro ouvido que está ouvindo isso tudo é o meu, não, viu? Não pense nisso. E eu queria que você pudesse abrir lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, que o Senhor fala, e aqui é um pouco da lógica do céu, das nossas vidas, do desejo que o Senhor tem, daquilo que a gente viva. 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 14, só do 14 ao 16, tá bom? Fala assim, ó: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, não viva o odre velho, agora é odre novo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. A lógica do reino do céu, ele nos leva a viver uma vida em santidade, em conhecimento do Senhor, em crescimento em temor e amor pelo nosso Deus, de glória em glória, de vitória em vitória. É assim que o Senhor quer nos levar. E eu já estou encerrando, irmãos. Vou falar mais um pouquinho, então o pessoal do louvor já quiser se aprontar. Eu lembro uma vez que eu e a Soraya, a gente teve uma conversa com uma jovem, e ela fez uma indagação, basicamente um desabafo para a gente, e chorando, olhou para a gente e disse: como é difícil viver uma vida cristã. Como é difícil viver uma vida cristã. E aquilo me chamou a atenção, não porque eu acho que seja fácil, porque realmente é um desafio. Quebrar as nossas paixões, negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, não é uma coisa simples de fazer. Se não tivermos debaixo do Espírito Santo de Deus, a gente não consegue. Não consegue. Isso é coisa que só a graça nos capacita a fazer. Isso é só a graça que nos capacita a fazer. Mas o que eu entendi ali, e a Sol respondeu para ela e disse: não é que seja
difícil viver o cristianismo. Muitas vezes difícil é você ter uma decisão na sua vida. Ter a vergonha de querer viver isso. Porque sabe qual é o problema? O problema é que a gente quer colocar o evangelho de Jesus na nossa vida. E a gente, na verdade, tem que ser o contrário, colocar a nossa vida no evangelho de Jesus. A nossa vida é que tem que se amoldar ao evangelho, não o contrário. E esse é o grande problema do que pessoas têm se desviado. Seja ou por ouvir uma má doutrina, ou seja por entender errado os valores do reino de Deus. Por algum motivo entende que o Senhor é como se fosse um gênio da lâmpada, que você pega aqui a Bíblia e começa a esfregar, e aí sai aquela fumaça, e ele olha para você e diz: olá, eu sou Jesus, o seu servo, o que deseja, meu amor? E não é isso. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso não tem nada a ver com o evangelho. E esse problema de focar no evangelho, ao contrário, é a gente entender, na verdade, somente parte do evangelho. Porque realmente há a prosperidade, há as promessas do Senhor, mas também há o que a gente chama de promessa para bem e promessa para mal. Há as coisas que o Senhor diz: se me seguires, me obedecerem e tal, eu farei prosperar, andar na terra, lá. Porém, se forem aos outros deuses e se prostrarem a eles e fizerem todas aqueles rituais aos outros deuses, então eu vos espalharei da terra e tal. A gente vê isso lá no livro de Josué, quando eles estão para tomar posse ali da terra prometida. E Josué fala uma coisa que é incrível para a gente. Ele, como se ele batesse o pé no chão e diz: eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, voltando para essa menina, a grande indagação dela é: eu não consigo viver santidade. Isso aqui é muita loucura. Você vai pensar nos dias de hoje, nos jovens, nos adolescentes, e como é que a gente tem visto uma cultura que se degrada, que objetifica os outros, que um quer passar a perna no outro. Existe agora um tal de uma cultura de cancelamento, em que há toda uma patrulha para aquilo que você fala, para aquilo que você pensa, como você tem que ser, como você tem que agir. E você olha para o Evangelho tem uma proposta totalmente diferente. E eu tinha falado que ali era como se fosse o reino de Deus invertido, mas na verdade o reino de Deus é o modelo. O que investiu foi a gente. O que ficou invertido foram os nossos valores. O que ficou invertido foi a nossa ideia de vida, tomada pelo pecado. E aí eu pergunto a você: você acha que a maior loucura que existe em ser cristão é viver em santidade? Você acha que essa ideia da santidade é a ideia que incomoda? Irmãos, eu vou falar uma última coisa, que para mim isso é impactante. Mais ainda do que a santidade. A santidade por si só já impacta, porque a santidade ela vem a partir da mensagem da cruz. Mas a própria mensagem da cruz ela é uma quebra de lógica. Como é que para dar vida a todos, Jesus vai morrer? Vocês conseguem entender? Se a gente olhar para a lógica da terra, aquilo ali é antinatural, não faz lógica. Mas na lógica do céu, ali é a abertura, é a inauguração de um novo momento, um novo tempo, a partir da cruz. E aí você fica pensando: como é que um Deus pode encarnar? Isso faz sentido, um Deus encarnar? Como é que o incontido ele pode caber dentro de um ser humano? Como é que o incorruptível ele pode vir e viver num corpo que pode ser corruptível? O Todo-Poderoso vir como um bebezinho indefeso. Isso não quebra a lógica, não? Como tem pior, irmãos.
Como é que o eterno pode nascer? Me explique como é que o eterno pode nascer. Como é que o autor da vida pode morrer, irmão? Como é que o verbo eterno, aquele que estava ali no Gênesis 1 e cuja palavra do Senhor saía criando tudo, como é que o verbo da criação, ele pode vir para essa terra e aprender a falar? Cordeiro mudo, bem lembrado, pastor Timóteo. O cordeiro mudo. Me explique, irmãos, de tudo que eu queria falar aqui nessa noite, se você conseguir memorizar algo, memorize isso. O vinho novo já é posto por Deus. Já temos. O odre novo, ele só acontece quando a gente está disposto a quebrar essa lógica em nossas vidas. O odre novo só acontece quando a gente está disposto a quebrar essa lógica em nossa vida. A lógica do pecado. A gente não consegue servir a Deus, irmãos, quando a nossa visão é uma visão de sucesso dessa terra. O que é que, para nós, no nosso cotidiano, o que é sucesso? É ter um bom emprego, é ter um carro, é ter uma casa. Mas, para o reino de Deus, o sucesso é cumprir o propósito do Senhor. Que não envolve necessariamente que você tenha casa. Mas se você tem uma casa, a sua casa glorifica a Deus. Que não envolve necessariamente você ter um carro. Mas se você tem um carro, aquele carro glorifica a Deus. Não é necessariamente você ter um emprego. Mas se você tem um emprego, aquele emprego glorifica a Deus. Eu não sei mais como explicar essa lógica. E eu espero que vocês tenham entendido que muito daquilo que tem nos impedido de viver o reino de Deus é que a gente quer viver o evangelho com as lógicas dessa terra. É necessário que a gente aprenda a lógica do céu, lendo a palavra, orando, glorificando ao Senhor. Amém. Glória a Deus.